Olá, boa tarde, aqui do canal Intuição Sem Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de amor com a seguinte pergunta: o que seu amor quer que você saiba nesse momento? Se a pessoa, que você sente carinho, que você sente saudade, que você sente falta, de alguma forma quer te falar nesse momento, tá bom? Eu trouxe aqui 3 cartas para abrir o nosso jogo e a gente ver quais são as energias que estão aqui na mesa. E saíram essas cartas. A primeira é essa imagem que fala que só o tempo dirá. Aqui, essa mulher, ela tem um coração aqui, vamos dizer assim, quase próximo à garganta, Como se de alguma forma esse amor tivesse vindo à tona, Como se, vamos dizer assim, aqui tivesse no meio do peito, dessa pessoa a vontade de falar, de se declarar, De falar sobre esse amor, E aqui, quando fala-se somente o tempo dirá, me fala muito de a gente trabalhar a nossa fé, o nosso entendimento, de que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas no tempo que estamos preparados para receber. Existem situações que, se talvez tivessem vindo para a nossa vida antes, a gente não teria, vamos dizer assim, conseguido manter. As coisas até podem chegar, mas quando a gente está numa fase mais imatura, mais fechada, as coisas chegam e elas não permanecem. Então aqui a espiritualidade quer dizer que as coisas vão chegar para você quando você estiver nesse equilíbrio, nesse entendimento, porque você vai conseguir manter essa coisa que tanto quer, tá? Essa carta vem trazendo a mensagem, essa mensagem linda aqui, fala o seguinte: agradeça, pelas bênçãos que você tem recebido, pelo amor, que em breve vai chegar na sua vida. Esse amor está no seu caminho. Saiba que você merece tudo o que seu coração desejar. Então aqui fala desse presente divino que está vindo para a sua vida. Essa mulher está aqui beijando a árvore como se ela tivesse... Sempre a árvore me vem questão de ancestralidade, da nossa família, De que às vezes quando a gente se cura, a gente cura essa energia de receber o amor, de perceber o amor, de enxergar ele de uma forma mais saudável, Vamos dizer assim, sem a ótica das nossas feridas. Quando a gente enxerga assim, a gente acaba sem querer, de forma automática, curando toda uma linhagem ancestral de pessoas que vieram antes da gente, E que talvez não tenham tido a oportunidade, de trabalhar essas questões de curar como a gente tem hoje. Então, cada cura dessa que você faz, você se liberta e liberta, muitas pessoas da sua família que sofreram por questões que hoje você está se libertando, tá? A terceira carta que saiu aqui é essa imagem, esse casal ali conectado, Como se por meio dessa intimidade, eles estão ali completamente nus e não só, na questão da intimidade, mas com muito afeto, como se estivessem ligados ali, naquele, sendo protegidos por essa energia aqui, que os circunda, que protege tanto a questão sexual, desse encaixe perfeito, no sentido do amor, do desejo, e aqui no sentido da mente, da conexão, daquilo que se espera viver, Aqui fala confie, atrás, de tudo que você entende, que você aceita, tudo que você entende e aceita que você vive hoje, nesse momento atual, é uma forma de você criar, uma transformação que vem de forma automática. Então, quando você aceita o momento presente, você cria e transforma esse futuro de uma forma automática. Então aqui, se você aceita que essa pessoa, que você ama essa pessoa, que há amor entre vocês, mesmo que não estejam juntos, aqui há o entendimento de que quando você aceita esse momento presente, não se revoltando do porquê disso não está acontecendo agora, mas de gratidão por estar vivo ou viva, de ter conhecido, se esbarrado com essa pessoa nesse momento, nessa existência, Vocês poderiam ter passado toda uma vida sem se esbarrar. Então, esse esbarrão traz lições e aprendizados que só um amor, profundo desse pode trazer. Então aqui, quando você aceita o momento presente, quando você entende que a fé é vir, no caso de... Quando você entende que a fé é enxergar aquilo que você não está na sua frente, mas que você sente com o seu coração, isso transforma tudo, tá bom? Então já abro a energia com essas cartas, Aqui parece que estamos falando de um amor grande, mas que talvez de pessoas que não estejam juntas, Aqui se estivessem juntas isso estaria sendo
falado para a própria pessoa, mas aqui ainda não fala nada se é afastamento, né? Pode ser que vocês também já estejam em conexão. Vou tirar mais 3 cartas aqui do tarô do Panda. Aqui, 2 de ouros. Cavaleiro de espadas. A carta do diabo. E no fundo do deck, a carta do mundo. Aqui estamos falando de pessoas que estão fechando ciclos, né? Uma nova fase que vai começar aqui. A carta do mundo traz isso, né? De que eu interrompo, que eu encerro aqui algo, né? Para que novas situações aconteçam. Aqui também fala de viagens, possíveis viagens. Não sei se vocês estão distantes geograficamente dessa pessoa, né? Mas essa carta do mundo traz para mim esse início dessa nova caminhada, né? Do que tá para acontecer. Aqui também traz uma energia de conclusão de algo, né? Vamos dizer que talvez vocês estiveram passando por momentos difíceis e agora vai vir, né, esse novo ciclo para vocês, né? A carta 2 de ouros, ela traz uma energia de equilíbrio, né? De que talvez algo que estivesse acontecendo entre vocês não tivesse equilíbrio. E agora, de alguma forma, tudo isso, por meio de escolhas mais saudáveis, essas situações entre vocês vão se equilibrar, vocês vão poder, vamos dizer assim, gozar desse momento de paz, de harmonia na relação, tá? A carta Cavaleiro de Espadas fala de verdade, né? As espadas falam do que está na nossa mente. E a carta Cavaleiro de Espadas fala sobre autoconfiança, né? Aqui parece que existe uma decisão, né? De uma atitude talvez impetuosa, né? De alguém que venha na sua direção, trazendo essa verdade, trazendo algo novo, né? Talvez essa pessoa tenha reavaliado a situação de vocês, né? De alguma forma tenha entendido muito do que vocês tinham passado e naquilo que cabe a essa pessoa, ela quer vir trazer essa informação. Isso tem saído, né, recorrente nas leituras. Ela já fala de transformação, mas também fala de crenças limitantes, de aprisionamentos de vícios, né? De que às vezes as pessoas estavam ali lidando com a sua sombra, né? Aqui tem um panda, e normalmente eles são sempre fofinhos, aqui ele tá bravo. Então aqui me vem falando de alguma ilusão, né? De apegos que talvez vocês nesse momento tivessem que lidar com isso. Aqui ele tá lidando, vamos dizer assim, com a parte da sombra mesmo, ele tá aqui acorrentado, né? Nessa corrente aqui. E quando a gente fala da carta do diabo, são as nossas próprias crenças limitantes que nos acorrentam. São as nossas próprias ilusões, os nossos vícios, aquilo que a gente fica alimentando, às vezes pensamentos errados sobre relacionamento amoroso, né? Existem também situações que a gente às vezes faz pactos sem nem saber. Quando a gente está com uma pessoa e que às vezes a gente nem tá mais com essa pessoa, mas lá no passado a gente falou assim, nossa, eu vou ficar com você para sempre, nossa, o nosso amor vai ser para sempre. E quando isso é falado reiteradas vezes, isso cria quase que pactos, né? Então às vezes a gente fica acorrentado nessas relações que já nem estão mais na nossa vida, mas por conta desses laços que a gente acaba criando, né, na nossa fala, na força que a nossa fala tem. Então aqui existia tanto para você quanto essa pessoa, né, consciente ou não disso, né, de fatos que aprisionavam vocês, às vezes de achar, né, o amor não é para mim, né, é o tipo de crença que às vezes faz uma relação não dar certo. Não, essa coisa de amar não é para mim, né? Isso são crenças que mais limitam do que qualquer outra coisa, né? Vou tirar aqui 2 cartas do tarô do Osho. A primeira que saiu é estado de alerta. Mais uma aqui. Saiu a carta do ego. Olha que interessante. Aqui, eu estava falando na carta do diabo, né? Sobre essas crenças, né? O quanto o ego também não trabalha, às vezes, a nosso favor, né? O ego, aqui nessa energia, me vem como aquilo que a pessoa... E o ego fala sobre muita coisa, mas aqui nessa leitura que sai a carta do diabo, me fala, e desse equilíbrio da carta 2 de ouros, aqui me fala de uma necessidade de se ponderar isso que está dentro, né? Isso que está no meu pensamento, isso que me motiva, isso que às vezes me direciona. Então aqui a carta do ego tem alguém como se essa pessoa aqui tem esse homem olhando com uma certa inveja para esse casal aqui
Então, muito desse ego, né, foi de que, eu tô bem sozinho, mas de fato invejava pessoas que estavam numa relação. Eu me basto, mas aqui tá vendo que às vezes a gente precisa da ajuda dos outros. Então, isso é só exemplos de situações que o ego pode falar sobre isso, né, e que, no entanto, a gente precisa trabalhar na gente mesmo, para que a gente tenha relações mais saudáveis, mais leves, que a gente compreenda no outro limitações que também temos, né? Quando a gente julga o outro, a gente também se julga, né? Porque eu não permito que o outro seja quem é. Eu estou sempre ali apontando o dedo, sem, no entanto, lembrar que eu também tenho minhas questões, né? Que eu ali lido, né, com questões emocionais minhas que às vezes são difíceis, né, para a gente lidar. Aqui nesse estado de alerta tem uma pessoa aqui em pé e tem alguém caído. Sabe quando você se tivesse, vamos dizer assim, numa floresta perigosa, enquanto uma pessoa aqui está precisando de ajuda, né, ou está descansando, existe outro aqui vigiando para que nada de mal aconteça. E depois eles trocam. Então aqui tanto me fala de você saber qual é a posição que você exerce hoje, estar ali de prontidão se o outro precisar, ou entendendo que eu preciso descansar, porque se eu me der completamente nessa relação, eu não só tiro do outro essa possibilidade, como eu carrego essa relação nas costas. Então aqui me traz essas duas energias. Eu preciso entender que uma relação, ela é igual no sentido do equilíbrio, né? Eu preciso cuidar, mas eu também preciso de cuidados, né? E eu tô dando espaço para o outro cuidar de mim, ou eu tomo a frente do outro, né? Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa conhecida, que ela falava que fazia sempre café da manhã para as pessoas que ela amava. E aí a gente conversando, né, ela falou que também queria receber esse mimo, né? E eu perguntei que horas ela acordava, era muito cedo, 5 e poucas, né, 6 da manhã. Então que horas o outro ia acordar para fazer café para ela de surpresa? Ia acordar às 3, às 4. Então entende que às vezes você deixar de fazer certas coisas, você também dá espaço para o outro fazer, né? Fazer pela relação. E assim você deixa as coisas equilibradas. Então aqui pede que você entenda e se libere dessas energias que o diabo traz, principalmente de não dar demais, de saber receber. É um trabalho muito grande porque nós somos ensinados, né, que quem dá, que a gente tem que sempre cuidar do outro, né? E quando eu estou numa relação, quem cuida de mim? Né? Então preciso dar esse espaço para que o outro saiba que eu preciso sim de ajuda, de carinho, de afeto, de cuidado. Somos todos plantinhas, né? Precisamos de sol, de água, de uma terra, né, que possa nutrir as nossas raízes. E se eu não dou espaço para o outro fazer isso, a relação fica desequilibrada, tá? Então aqui, o que o seu amor quer que você saiba? Da importância de você manter esse trabalho constante da sua mente, daquilo que você oferece no amor. Essa pessoa quer dizer para você que tem trabalhado questões de ego que a feriam, né, que talvez, né, trouxesse orgulho, inveja, as situações que, né, dificultavam essa relação de andar. Aqui as pessoas estão com dificuldade, que elas estão com a perna na água, né, caminhando pela água. Da necessidade, né, essa pessoa quer que você saiba que você precisa descansar às vezes e que pode confiar que essa pessoa vai estar ali, né, entregando também, no momento que você tiver de descanso, ela vai estar ali de prontidão para ajudar. Então essa verdade é o que a pessoa quer trazer para você, né? Que esse ciclo, talvez, de dificuldade esteja encerrando entre vocês, ou dificuldade, ou de silêncio, ou de brigas, caso vocês estejam juntos aqui, né? Que essa pessoa tem trabalhado dentro dela pensamentos de, nossa, como eu vou me livrar disso para poder levar uma relação mais equilibrada para essa pessoa, né? Aqui é amor. Já caíram 3 aqui, eu vou deixar. No fundo do deck, a carta do sol. Tem também a carta do livro, a carta da raposa, a carta da cobra e a carta das estrelas. Olha que interessante. Carta da estrela, né? Aqui me fala que há uma necessidade, inclusive aqui, né, com a carta da morte. No fundo do deck foi a carta do sol, né? Eu falei, mas não mostrei para vocês. Aqui vai existir um momento de clareza nessa relação, né? E por enquanto parece que ainda não acontece isso porque o livro está aqui fechado, mas que há uma necessidade de você aqui ser perspicaz, né? Ser esperto, de entender que parte dessa colheita desse amor equilibrado precisa vir de você. Né? A raposa é um ser esperto, enfim, aqui ela sabe quando agir, né? E por mais que você não tenha clareza disso agora, que você não tenha essa informação, às vezes essa informação está sendo mantida pelo outro, mas aqui você vai ter clareza sobre isso. O sol traz essa clareza, né? Traz esse olhar
de um entendimento. E aí, para que você faça, né, essa passagem dessa carta do mundo que o mundo traz, você precisa fazer transformações, quebrando essas crenças, quebrando esses ruídos entre vocês, quebrando o ego, às vezes orgulho, né, de dar razão, caso você tenha brigado ou que você esteja junto com essa pessoa, mas que você sempre deixa o outro vir atrás. Enfim, aqui de você equilibrar e transformar para que vocês tenham uma relação mais leve, né? E isso começa com a gente, com eu dando os passos. Eu não posso esperar que o equilíbrio venha só do outro. Na minha parte, às vezes quero que o outro se equilibre, mas eu estou mantendo uma comunicação violenta. Eu estou mantendo ali, né, falas, né, um exemplo bobo aqui. Vocês, né, tinham combinado de sair, e aí a pessoa pergunta assim, você vai se arrumar agora? Aí você fala assim, ué, não tá vendo não? Isso é um exemplo de uma comunicação violenta que às vezes você nem percebe. Então aqui me fala de uma necessidade de a gente cuidar daquilo que é meu, né, que eu não trago em equilíbrio para a relação. E assim, às vezes até mostrar para o outro sem ser em ficar falando da relação tendo DR, né, e ficar dando ali discurso, né, ficar ali, eu esqueci a palavra agora, de você ficar de alguma forma ali, realmente não vem. Como se você estivesse falando, né, no ouvido do outro, mas às vezes você ensina o outro quando você demonstra em si esse equilíbrio. O outro fala, caramba, é assim, né, que eu tenho que conduzir as coisas. Então, essa forma equilibrada, ela também tem que partir de você. Então, assim, parte... tem pessoas que costumam falar assim, você tá pensando que você é só... o outro é que é o alecrim dourado. Você tá sempre de boa e você não tem sombras. Não, todos nós temos. Então, como eu lido com as minhas sombras? Eu as reconheço e cuido delas ou eu transfiro para o outro? Então, aqui nessa leitura toda, a energia que me vem é de que essa relação é uma relação abençoada, é uma relação gostosa e profunda, que traz lições, mas eu preciso manter em observação as minhas atitudes para com o outro, né? Para com o outro. Eu preciso olhar aquilo que eu estou oferecendo. Eu estou cuidando dessa comunicação, ela é doce, ela é acolhedora. Eu estou trabalhando as questões do meu ego, que eu sei que às vezes sou eu que peso ali a relação. Sou eu que talvez tenha causado o distanciamento. Enfim, seja a situação que for, aqui é um novo ciclo entre vocês, mas esse ciclo vai começar quando eu começar a ter em mim essa atitude melhor, né? Em vez de só cobrar, eu começo, né, vamos dizer assim, eu coloco então essas cartas na mesa de uma forma mais equilibrada, né? E aqui fala desse amparo, fala que essa relação, essa carta aqui da estrela vem falando sobre desejo atendido. Então essa transformação, ela vai vir para a relação, não é para você ou para o outro. Existe uma frase importante que eu sempre me lembro quando falo de relacionamento, se eu tô ganhando no meu jogo do amor, o outro lado tá perdendo. Aqui ninguém ganha sozinho, ou todos ganham ou ninguém ganha. Então, se eu fizer a minha parte contribuindo para aquela equipe, né, que é aquela equipe de 2 ali, eu tô tentando colocar ali, vamos dizer assim, moedas de ouro. E aí o outro vai precisar também colocar essa moeda de ouro ali. Esse investimento na relação tem que ser de ambos. Então, se eu tô ganhando na pinimba, eu tô ganhando na briga, o casal tá perdendo. Então, assim, numa relação eu falo de mim, eu falo do outro e falo sobre nós, como se esse nós fosse uma terceira entidade. Entidade no sentido de pessoa. Então, esse terceiro, ele só ganha quando os dois estão ali fazendo as doações de forma equilibrada. Então, aqui me vem para que você observe a si, os seus passos, as suas atitudes, faça as transformações que você precisa para que esse novo ciclo comece entre vocês, seja trazendo de volta alguém que você queira do passado, que não estava no momento equilibrado antes e por isso vocês se afastaram, ou trazendo um equilíbrio maior numa relação que talvez com uma pessoa que você já ame, já esteja com você, né? Ou talvez aqui, se você não está com ninguém e nem tem ninguém no passado, que essa pessoa nova que chegue, né? Que vai chegar aqui, porque aqui fala com certeza que você está em breve para receber bênçãos no amor. Se essa pessoa for nova na sua vida, que você possa recebê-la mais equilibrado nas suas sombras. Então, se eu vou ter sempre esse meu lado, luz e sombra, como eu posso fazer para equilibrar? Para que ele não esteja tão discrepante da minha luz. E eu possa me entregar numa relação que não seja por meio das minhas feridas, mas por meio
né, da luz, do amor, né, da parceria que existe ali, tá? Então, me veio como uma leitura muito bonita, mas assim, pedindo transformações de todos nós, para que a gente leve para o outro, para essa relação, né, não eu ganhando, mas algo equilibrado, que eu possa chegar no meio do caminho e o outro chegar no meio do caminho. E que nesse meio nós possamos ali nos reinventar, né, trazendo um momento de paz, de mais equilíbrio aqui nessa relação, tá bom? Eu deixo vocês com essa mensagem, espero que eu tenha levado algum entendimento sobre a vida de cada um. Um grande beijo, agradeço a todos por estarem aqui, tá bem? Fiquem com Deus, até breve.